Olá, o programa Aplausos está no ar. O programa começa fazendo uma viagem ao mundo dos livros. O professor e escritor Orlando Fonseca nos lembra a criação da Feira do Livro, que esse ano completa 40 anos. A Feira do Livro de Santa Maria completa 40 anos este ano. Embora nem todos os anos tenha acontecido a feira, mas ela começou, na verdade, em 1973 e esse ano, então, são 40 anos. É uma das mais antigas feiras do livro do país, realizadas em locais públicos. Fica em segundo lugar, vamos dizer assim, em relação à Feira do Livro de Porto Alegre. A feira tem a peculiaridade de ter iniciado com um movimento criado pelos alunos da comunicação social da UFSM, da nossa universidade. Naquele momento, em 1973, o país atravessava um período difícil, em que a circulação dos livros estava dificultada pela censura. Então, a feira surgiu tanto como um movimento cultural, quanto um movimento de resistência. E é assim que tem continuado a feira. Naquele momento tínhamos poucas livrarias na cidade, talvez umas 3 ou 4 livrarias. Hoje nós temos um número maior de livrarias, temos uma cooperativa de estudantes que é justamente uma cooperativa para vender livros, para tratar dos livros, e inclusive a SESMA é uma das entidades que organiza a feira, juntamente com secretarias da prefeitura, com a 8ª Coordenadoria de Educação, com o SESI, com o SESC, enfim, com 7 entidades que promovem e organizam a feira no seu estado atual. Até 1999 nós tínhamos 9 bancas e era fácil para os alunos, digamos assim, fazer contato com as editoras, vender os livros, retirar os livros, guardá-los em algum lugar para que pudesse passar a noite, no dia seguinte retornar à feira e fazer o trabalho que era aquele normal, né, de vender os livros. Além do mais, depois que passava a feira, tinha que prestar contas junto com as editoras. Para além disso, também havia a necessidade de organizar a programação da feira, que uma feira não é só para que tenha o livro, possibilitar que os livros sejam vendidos com um desconto, né, mas também promover o encontro com autores. E na década de 70 tivemos nomes interessantes, importantes, visitando a Feira de Santa Maria, como o caso do Dionísio da Silva, que autografou aqui Cenas Indecorosas. Passou por aqui também o Inácio Loyola Brandão, que estava, digamos assim, em alta, né, no mercado editorial no país, com um lançamento de um livro, o livro Zero, que tinha sido lançado primeiramente na Itália, justamente porque havia censura no país. Além deles, Caio Fernando Abreu, com Pedras de Calcutá, e também Solidão Provisória, do Luiz de Miranda, que circulou por Santa Maria. Então essa é uma história desses 40 anos e que quem quiser verificar como que está hoje o estado atual da Feira do Livro, poderá passar pela Praça Saldanha Marim. Pedro Gabriel Lima é um jovem pianista formado aqui pela nossa universidade. Ele acompanha o programa hoje com interpretações de Villa-Lobos e Chopin.
Uma das características do Feira do Livro são as homenagens a escritores, pessoas que, enfim, se dedicam à literatura. O professor Orlando Fonseca lembra agora os homenageados da Feira do Livro. Como é comum em todas as feiras do livro, nós temos homenageados começando por patronos e patronesses. Tivemos nomes importantes da literatura local e das atividades ligadas ao livro e à literatura de um modo geral, acadêmica, ficção, poesia, enfim, como o caso do poeta Prado Vepo, que foi patrono da feira. Tivemos autores de Santa Maria com projeção nacional e até internacional, como o caso do Luiz Antônio Assis Brasil, Moacir Scliar, Patrícia Bins, um poeta que é santamariense, mas que tem uma trajetória no Estado e mesmo um reconhecimento no país, que é Armindo Trevisan. Mais recentemente tivemos autores que ainda estão em atividade na cidade, como Vitor Biasoli, como o Antônio Cândido de Azambuja Ribeiro, o Máximo Trevisan, o poeta e cronista Humberto Gabzanata. Tivemos, a partir de 2001, a Feira do Livro Infantil, o que demandou também que se escolhesse, de alguma maneira, patronesses ou patronos ligados ao livro infantil, como o caso da Tânia Lopes, que tem uma lista bastante considerável de livros, não apenas infantis, mas tem alguns livros voltados ao público infantil, a Maria Pidutra, que tem uma pesquisa étnica e que teve publicações e que também foi patronessa, entre muitos outros autores já reconhecidos na cidade. Os patronos e os homenageados são escolhidos pelas entidades que promovem a feira, né? A Câmara do Livro de Santa Maria, as secretarias ligadas à prefeitura, a representação da editora da universidade, da SESMA, do SESC, do SESI, enfim, todas as entidades que promovem. E reúnem os nomes e discutem os nomes, especialmente entre os autores que estão em atividades e também nos últimos anos passou a fazer uma referência a pessoas que já não estão entre nós, né? Como o Raul Bopp, que teve uma participação importante na literatura brasileira, especialmente na Semana de Arte Moderna, e foi homenageado em 2002, justamente quando se comemoravam o aniversário da Semana de Arte Moderna. O João Daut Filho, que é uma figura importante de Santa Maria e que também teve publicação aqui da nossa editora, da UFSM, do seu livro Memórias, e que é um livro importante para aqueles que querem conhecer a história cultural de Santa Maria. Cezim Brajax, que vem a ser o primeiro escritor de Santa Maria e que a editora também fez, da UFSM fez, uma publicação desse primeiro livro. Enfim, vários autores, como o Moisés Velhinho, e o Antônio Augusto Ferreira, que foi patrono e que fez um lançamento luxuoso, né, dos seus contos, dos seus últimos trabalhos. Esse ano nós temos como patronesse a professora aqui da UFSM, Maria Eugênia Barrichello, e a professora também, que é a Eugênia, que é ligada ao curso de comunicação e tem publicações da área científica e acadêmica da sua área, e a professora Amanda Eloína Scherer, que é uma professora do curso de letras e ligada à difusão do livro. O homenageado é o Antônio Isaia, uma pessoa reconhecida pelo seu trabalho de arte, especialmente fotográfica, em Santa Maria. Vila Lobos e Alma Brasileira. Vamos acompanhar agora na execução do pianista Pedro Gabriel Lima.
Vários autores encontram espaço na Feira do Livro para o lançamento de suas obras. O professor Orlando Fonseca destaca algum desses lançamentos realizados durante a feira. A Feira do Livro é um espaço, por ser feira, exatamente, em que os autores têm a possibilidade de mostrar o seu trabalho, os livreiros têm a possibilidade de vender os seus livros, os leitores buscar aquelas obras que porventura não encontram nas livrarias da cidade, ainda com desconto. Mas é o espaço, acima de tudo, privilegiado para os autores de dar divulgação, publicidade ao seu trabalho. E Santa Maria é privilegiada nesse sentido, porque as feiras do livro nós temos percebido que, por vezes, mais de 200 autores autografam obras individuais ou coletivas, e quero crer que talvez só Porto Alegre, que concentra um grande número de editoras no estado, tenha no estado, né, no Rio Grande do Sul, um maior número de autores que residem na cidade autografando seus livros. Em Santa Maria nós temos vários grupos que se reúnem em torno de uma publicação, ou então que se reúnem em torno de pensar, de produzir e de criar livros, como é o caso da Academia Santamariense de Letras, como é o caso da Caposme, que é uma confraria de poetas da cidade, né, a Casa do Poeta de Santa Maria, e que já lançou diversas coletâneas da sua produção, que são chamados justamente Confraria em Verso. Grupos literários, como é o caso do Grupo do Café, faço parte desse grupo, destaco uma obra entre várias que já foram lançadas, tanto por reunião do grupo coletivo, né, como por editora de Porto Alegre, especialmente pela editora Movimento. Mas, na feira de 2005, lançamos em conjunto 2 livros, um livro de crônicas e um livro de poesias, e que recebe o significativo título de O Maquinista Daltônico, para homenagear um dos poetas de Santa Maria, que é o Filipe de Oliveira, em um famoso poema Lanterna Verde. A editora da universidade tem sido também um dos veículos de difusão não apenas da obra científica produzida pelos autores de Santa Maria ou mesmo de outras universidades, mas pelo resgate de obras, como é o caso dos livros publicados em conjunto com a editora Movimento de Porto Alegre, resgatando a obra de Alcides Maia, como Ruínas Vivas e Tapera, que são obras hoje já que estavam fora de catálogo, né, mas agora a editora possibilitou que os leitores interessados na história da literatura do Rio Grande do Sul tenham contato. Também do autor santamariense Roque Calage, Terra Gaúcha, e um dos livros mais importantes, diria assim, sobre a história de Santa Maria, que é a história do município de Santa Maria, do João Belém, que não era de Santa Maria, mas que amava essa cidade. Eu tive oportunidade, em diversas ocasiões também, de lançar livros, como o caso da Noite para o Dia, Na Marca do Pênalti, que é o meu último livro, e vou estar na feira também autografando e lançando mais um livro infanto-juvenil, que é o Estojo Vazio. Então, a Feira do Livro é um espaço em que nós podemos celebrar, acima de tudo, a leitura, o livro e ter o encontro com a produção literária de Santa Maria. E para encerrar esse programa que destacou a Feira do Livro e a música dos grandes compositores, terminamos com o pianista Pedro Gabriel Lima, executando mais uma vez obras de Chopin.
E o programa Aplausos fica por aqui. Não deixe de visitar a Feira do Livro, que é uma fascinante viagem ao mundo da literatura. Obrigado. Tchau.